Pessoal, então na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre racionalização de denominadores, né? Então, o que vem a ser racionalizar um denominador? Significa você transformar esse denominador, né, que tem um número irracional em um número racional, a fim de facilitar o cálculo da divisão, né? Em termos práticos, racionalizar um denominador significa você eliminar o radical do denominador. Ou seja, se você tem ali no denominador um número, né, ou seja, dentro de uma raiz, um número irracional, é você eliminar essa raiz desse denominador. Então vamos a alguns exemplos na aula de hoje, né? Por exemplo, se eu tenho aqui 2 sobre raiz de 3, então o nosso intuito é eliminar essa raiz aqui do denominador, né? Então, o que a gente faz então? Uma forma é você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, porque aí eu não vou alterar, né, esse número inicial. Então, multiplicando aqui tanto o numerador por raiz de 3 e o denominador por raiz de 3, então fazendo essa multiplicação 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E quanto que vale raiz de 9? Vale 3. Então observem que eu racionalizei, ou seja, esse número aqui que antes tinha uma raiz no denominador, ela não tem mais, ok? Então, meu número está racionalizado, ou seja, 2 sobre raiz de 3 é a mesma coisa do que 2 raiz de 3 sobre 3. Outro exemplo, se eu tenho aqui 3 sobre 2 raiz de 2, então novamente aparece aqui uma raiz no denominador, então eu vou tentar eliminar ela. Então, de que forma? Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2. Então, agora eu vou fazer as contas. 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, então eu multiplico a raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, vai ficar aqui em cima 3 raiz de 2 e aqui embaixo o denominador. Raiz de 4 vale 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, observe que aqui esse número ele está o quê? Racionalizado, ok? Então, pessoal, quando eu tenho, né, uma raiz no denominador e o meu índice, né, dessa raiz, que foi esses dois exemplos aqui, né, é uma raiz quadrada, então é bem tranquilo, né? Mas vamos então generalizar. Vamos supor que nós temos denominadores, né, onde o índice aqui, o índice da raiz, não é só uma raiz quadrada, né? Então vamos pegar como exemplo aqui, né, para a gente generalizar, raiz enésima de a elevado a m. Como que eu racionalizo então? Nós então devemos multiplicar o denominador por. Observe que você vai manter a raiz enésima, ou seja, você mantém o índice e você vai multiplicar agora pelo mantém a base do radicano e o seu denominador aqui, ó, você vai fazer o que? A diferença entre o índice e o expoente do radicano, ok? E aí, né, eu tenho por que disso? Por exemplo, se a gente pegar e fazer essa multiplicação aqui, ó, observe que o resultado disso daqui no final vai ser A, ok? Por exemplo, estou multiplicando raiz de mesmo índice, então eu posso fazer essa multiplicação. Então o que eu faço? Multiplico agora os radicanos, ó. A elevado a m vezes A elevado a n menos m. Como que a gente multiplica então potências de mesma base? Eu mantenho a base e vou somar o expoente, certo? Vai ficar m mais n menos m. Você pode cortar aqui ó, o m com menos m, então vai ficar o que? Raiz enésima de a elevado a n. Aqui agora, como a é um número positivo, aí eu posso cortar, certo? E aí vai ficar então a. Ou seja, quando o meu denominador aparecer uma raiz, né, enésima de um número elevado a m, é só eu multiplicar ela por essa mesma raiz enésima, só que pela diferença entre os denominadores. Vamos a alguns exemplos aqui, que aí fica mais prático aí para vocês entenderem.
2 sobre raiz, né, a raiz cúbica de 5. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, então? Eu vou multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador, mas eu vou multiplicar aqui por qual raiz? Eu quero eliminar essa raiz, certo? Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou multiplicar por raiz cúbica, porque eu sempre vou manter, né, o índice, tá? Mantenho o meu radicando. Então, ó, o índice e o radicando você sempre mantém. Agora, qual que vai ser o meu expoente aqui? Então, é só você fazer, ó. 3 menos 1 vai dar quanto? 2. Ok? Então, o meu expoente aqui vai ser 2. Certo? Por quê? Porque quando agora eu fazer essa multiplicação aqui, o resultado disso daqui vai dar 5. Observe, ó. Então eu vou multiplicar 2 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é 25. E aqui vai dar o quê? Ó, eu mantenho a raiz cúbica, 5 vezes 5 ao quadrado vai dar 5 ao cubo. Observe que agora ela some, pessoal, ó. E aí, ou seja, eu racionalizei o meu denominador, ou seja, eu retirei a raiz que estava no denominador, ok? Vamos aqui, ó. Quando a raiz é quadrada, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa. Observem que aqui, só que às vezes a gente não vê, ó. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, mas se você for pegar aqui, ó, aplicando essa regrinha aqui acima, ó, nós vamos multiplicar pelo mesmo índice, então nós mantivemos o índice, e aqui esse expoente vai ser o que? 2 menos 1, que dá 1, ok? Certo? Então, ó, você faz 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que é 9, raiz de 9, que dá 3, ok? Então vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3. Ó, aqui ele permite eu cortar esse 3 com esse 3, ó. Certo? Então o resultado aí deu raiz de 3. Ok? Aqui, 6 sobre 5 raiz de 2. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então 6 raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então 5 vezes 2 vai dar o quê? 10, certo? Então ia ficar ali, ó. Aqui ali já simplificou, ia ficar 6 raiz de 2 sobre 10. Só que aí eu simplifico, né? Em cima e embaixo posso dividir por 2. Então vai dar 3 raiz de 2 sobre 5. Ok? Então é isso, pessoal. Se eu pegar aqui mais um exemplo, tá? Só para vocês entenderem, suponho que eu tenho aqui 2 sobre raiz quarta de 5. Como que a gente ia racionalizar isso? Você ia multiplicar por mantém o índice, então, ó, raiz quarta de 5. Vamos pegar aqui raiz quarta de 5. Só que agora o que você vai fazer? Qual que vai ser o expoente aqui? Certo? Então é só fazer, ó, 4 menos 1, então vai dar o que? 3. Então tá aqui, ó, 3 e aqui 3, certo? Então o que vai dar isso então? Vai ficar 2, o resultado ficaria 2 vezes raiz quarta, 5 ao cubo, vai dar o que? 125. 125. E embaixo, aí você sempre, quando você racionalizar, ele vai dar o que? A base do radicando. Tá aí o resultado. Ok? Então vamos lá. Pessoal, e quando nós temos denominadores do tipo raiz de A mais raiz de B ou raiz de A menos raiz de B, né? Ou seja, no seu denominador você tem aí uma soma ou diferença de raízes, ok? Só para a gente relembrar aqui, um produto notável muito importante. Quando você multiplica, por exemplo, x mais y vezes x menos y, olha o que sempre vai dar. Ó, x vezes x, quando você faz, ó, x vezes x dá x ao quadrado. Quando você faz x vezes menos y, vai dar menos xy.
Quando você faz y vezes x, vai dar yx. E quando você faz y vezes menos y, vai dar menos y ao quadrado. Agora, observe, pessoal, que isso daqui, ó, eu posso cortar ó, esse com esse. Então, olha o que vai dar o resultado. X ao quadrado menos y ao quadrado. O que significa isso? Toda vez que você multiplicar x mais y vezes o x menos y, que a gente chama aí de produto, né, da diferença pela soma, certo? Isso daí nada mais é do que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Então, isso daí é sempre válido. Então, em vez de você toda vez ter que fazer esse passo aqui, ó, toda vez, o que você faz? Aí você já sabe que isso é um produto notável, você sempre vai cair nisso daqui, ó. Ok? Então, o que significa isso, pessoal? Por que eu estou falando isso? Que quando você multiplica raiz de A mais B vezes raiz de A menos B, então ó, eu estou multiplicando aqui, ó, vamos supor que isso daqui seja o meu x, ó. Eu estou fazendo ó, x mais y vezes x menos, olha lá, ó, y, tá vendo? O que é o resultado disso? Eu sei que é o quadrado do primeiro, então, ó, aí o meu x, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o meu raiz de b é y. Então, o que isso daqui vai dar, então? Quando você faz raiz de a ao quadrado, vai dar a. E quando você faz raiz de b ao quadrado, vai dar b. Observe, então, que eu fiz? Eu consegui eliminar as raízes, ok? Então, o que você faz para você, então, racionalizar denominadores do tipo raiz de a mais raiz de b ou raiz de a menos b? Basta, então, você o quê? Multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo conjugado do denominador, certo? Eliminando assim o radical denominador. Daniel, mas o que vem a ser o conjugado denominador? É simples, pessoal. Por exemplo, suponho que no meu denominador seja raiz de A mais raiz de B. Então, qual vai ser o conjugado? Raiz de A menos raiz de B. Então, se o meu denominador tiver assim, eu vou multiplicar por raiz de A menos raiz de B. Mas e se no meu denominador for raiz de A menos B? Eu vou multiplicar, qual vai ser o conjugado? Raiz de A mais B, certo? Então, o conjugado de raiz de A mais raiz de B é raiz de A menos raiz de B. E o conjugado de raiz de A menos raiz de B é raiz de A mais raiz de B. Ou seja, você só altera, observe, ó, você só altera os sinais, ok? Só altera. Por quê? Porque eu mostrei para vocês aí acima, né, aqui mesmo do slide, que quando a gente multiplica um pelo seu conjugado, eu elimino as raízes, ok? E no nosso caso, né, que o nosso objetivo em racionalizar é eliminar esses radicandos, né, essas raízes, eliminar as raízes, então é interessante você saber aí um pouquinho em questão dos conjugados. Nós vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? Primeiro lá, o racionalizar os denominadores. Então aqui eu tenho 4 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Então, como que eu vou racionalizar isso daí, então, né? Então, eu vou repetir aqui, e aí eu vou multiplicar agora pelo conjugado de raiz de 5 mais raiz de 2. Qual que é o conjugado de raiz de 5 mais raiz de 2? É raiz de 5 menos raiz de 2. Então, aí eu multiplico em cima e embaixo para não alterar, né? Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Ok? Então, como que a gente pode multiplicar isso? Então, eu vou fazer ó, 4 vezes raiz de 5 e multiplicar depois 4 vezes menos raiz de 2. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. E o que é esse produto? Esse vezes esse. Ó. Aí a gente vai aplicar lá o produto notável. Raiz de 5 mais raiz de 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 2 é o quadrado do primeiro. Quanto que dá o quadrado de raiz de 5? 5. Menos o quadrado do segundo. Qual que é a raiz quadrada de raiz de... quanto que vai dar raiz de 2 ao quadrado? 2. Certo? Então, observe que eu eliminei as raízes embaixo, quando eu multiplico pelo conjugado.
Então agora é só fazer, eu vou chuveirar aqui, ó, 4 vezes raiz de 5, certo? Então vai fazer aqui, ó, 4 vezes raiz de 5 e 4 vai ficar então aqui, ó, 4 raiz de 5, 4 vezes menos raiz de 2 vai dar menos 4 raiz de 2, certo? Quanto que dá? 5 menos 2, 3. Então tá aí a resposta. Se você quisesse deixar assim também, ok, porque o nosso objetivo era racionalizar o denominador. Ok? Observe que agora não aparece raiz no denominador, certo? Então vamos lá. Raiz de 2 sobre raiz de 5 menos 1. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos então racionalizar. Como que a gente racionaliza? Multiplica pelo conjugado. Qual que é o conjugado de raiz de 5 menos 1? É raiz de 5 mais 1. Então multiplica esses dois agora, certo? Então o que vai ficar? Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. Raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. E agora nós vamos fazer aqui, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Qual que é o quadrado de raiz de 5? 5. Qual que é o quadrado de 1? 1. Então 5 menos 1 dá 4. Ok? Então tá aí a resposta. Raiz de 10 mais raiz de 2 sobre 4. Professor, posso somar raiz de 10 mais raiz de 2? Não pode, certo? Você só soma raízes quando elas têm o mesmo radicando. Nós aprendemos isso daí na nossa última aula. Beleza? Então vamos lá, vamos mais um exemplo aqui. Quando raiz de 3 sobre 2 raiz de 3 mais 3. Então nós vamos multiplicar então aqui pelo conjugado. Qual que é o conjugado de 2 raiz de 3 mais 3? É 2 raiz de 3 menos 3. Ok? Então, e agora eu vou multiplicar então raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 menos 3. Então tá aqui, certo? E agora, quanto que dá o quadrado do primeiro? Então é só você fazer aí, ó. Quanto que dá 2 raiz de 3 ao quadrado? Quanto que vai dar isso? Quadrado do primeiro menos, ó, o quadrado do segundo. Vamos lá? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 4 vezes 3, 12. Tá aqui, ó. E 3 ao quadrado, 9. Certo? Então, vai ficar 12 menos 9. Então, multiplicando aqui, raiz de 3 vezes 2, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vezes 2, 6. Raiz de 3 vezes menos 3 vai dar menos 3 raiz de 3. Certo? Então, vai ficar 6 menos 3 raiz de 3 sobre 3. Posso simplificar aqui, ó, tudo como o 6. E aqui, esse é divisível por 3 e este divisível por 3. Dividindo tudo por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Menos 3 raiz de 3 dividido por 3 vai dar menos raiz de 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, tá aí o resultado. Ok? Nós racionalizamos. Certo? Vamos aqui a esses dois exercícios. Nós vamos fazer agora mais 3 exercícios. Inicialmente, vamos lá. Pega esses dois aqui, exercícios. Então, vamos lá. 1 sobre raiz cúbica de 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós precisamos o quê? Racionalizar o denominador. De que forma? Então, eu vou multiplicar por raiz cúbica. Então, eu mantenho o índice em cima e embaixo. Mantenho radicando, que é 2. E qual que vai ser o meu expoente? Então, você faz 3 menos 1, 2. Então, tá aqui, o meu expoente é 2. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 3, 2 ao quadrado, dá 4. Aqui vai ficar o quê? Na hora que você racionalizou isso aqui, que você multiplica isso daqui, agora sobra sempre, né? Como nós vimos lá nos slides anteriores, vai sobrar sempre o radicando, 2. Tá aí, racionalizei. Ok? Vamos racionalizar aqui 2 sobre raiz quarta de 32. Nesse caso, pessoal, vamos primeiro trabalhar com isso daqui, ó, porque esse 32 dá pra gente fatorar ele, tá? Fatorando o 32 vai ser a mesma coisa que 2 à quinta, certo? E esse 2 à quinta eu posso escrever como 2 à quarta vezes 2, não é isso? Por que, Daniel, que você fez isso? Porque eu consigo tirar um 2 aqui, ó, dessa raiz quarta.
fica 1, 2 para fora. Então vai ficar 2 raiz quarta de 2. Ok? Então agora meu número que eu quero racionalizar, então, tá dessa forma aqui, ó. Certo? Então, esse número aqui racionalizando vai ser 2 sobre 2 raiz quarta de 2. Né? Só escrevi isso daqui de forma diferente, tá? Ainda não racionalizei. Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar 1 sobre raiz quarta de 2. Agora, nós vamos racionalizar. Como que a gente pode racionalizar? Então, índice, mantém o índice, raiz quarta, certo? O radicando mantém, que é 2. E agora, qual que vai ser o expoente? Só você fazer 4 menos 1, que dá 3. Então, em cima vai ficar raiz quarta de 2 ao cubo, que é 8. E embaixo, na hora que você multiplicar isso daqui, sobra o radicando, que é 2, a base do radicando. Ok? Então, beleza. Aqui, questão 2. Racionalizar aqui o denominador. Então, 3 sobre 3 mais raiz de 3. Então, para a gente racionalizar aqui, eu vou ter que multiplicar o quê? Pelo conjugado. Qual que é o conjugado de 3 mais raiz de 3? É 3 menos raiz de 3. Então, tá aqui, ó. Multiplicar embaixo por 3 menos raiz de 3. Em cima, né, por 3 menos raiz de 3. E embaixo por 3 menos raiz de 3. E agora eu vou multiplicar. Ó. Então, vai ficar 3 vezes 3 menos raiz de 3. O que é isso daqui? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, agora eu vou fazer, ó, em cima, 3 vezes 3 menos raiz de 3. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 3 menos raiz de 3. 9 menos 3, 6. Agora eu posso chuveirar. Aqui, ó, 3 vezes 3. Antes de chuveirar, eu posso fazer o seguinte. Eu posso simplificar esse 3 com esse 6, ó. Divide por 3, dá 1 em cima e 2 embaixo. Então, fica 3 menos raiz de 3 sobre 2. Ok? B. Então, vamos agora racionalizar. Para a gente racionalizar isso daqui, o que a gente tem que fazer? Multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, ó. Multipliquei, ó, em cima por raiz de 27 mais 3 e raiz de 27 mais 3. Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 27 dá raiz de 81. Raiz de 3 vezes 3 vai dar 3 raiz de 3. Então, agora o que vai ficar aqui embaixo? Quadrado do primeiro, raiz de 27 ao quadrado, menos quadrado do segundo. Então, vai ficar raiz de 81 é 9, mais 3 raiz de 3. Quadrado de raiz de 27 dá 27. 3 ao quadrado dá 9. Então, vai ficar o quê? 9 mais 3 raiz de 3 sobre 18. Tá? Aqui eu só coloquei em evidência, tá? Mas não precisava, você poderia deixar dessa forma aqui, ok? E aí você chega nesse resultado 3 mais raiz de 3, ou seja, que eu simplifiquei aqui, ó, 3 com 18. Divide em cima e embaixo por 3, lá dá 1 e aqui dá 6. Beleza? Mas essa simplificação aí não é o mais importante, tá? Nesse momento aqui a gente está aprendendo a racionalizar, que é eliminar esses radicais aí do denominador, ok? E por último, pessoal, a gente tem aí, né, para a gente calcular essa expressão, né? Observe que aqui eu tenho uma subtração de duas frações. O que a gente pode fazer? Tirar o mínimo, né? Uma forma é você tirar o mínimo, 1 menos raiz de 2, 1 mais raiz de 2, o mínimo é você pode pegar o produto, certo? E aí eu vou fazer 1 menos raiz de 2 vezes 1 mais raiz de 2 dividido por 1 menos raiz de 2, sobra 1 mais raiz de 2, vezes o numerador, 1. Raiz de 1, 1 menos raiz de 2 vezes 1 mais raiz de 2 dividido por 1 mais raiz de 2, vai sobrar 1 menos raiz de 2, vezes menos 1. Está aqui em cima. Então, aqui agora eu posso multiplicar. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos raiz de 2 vai dar mais raiz de 2. E aqui embaixo, quadrado do primeiro, quadrado de 1 é 1. Quadrado de raiz de 2 é 2. Então, vai ficar o quê? Posso cortar esse 1 com esse menos 1.
Então vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2, vai dar 2 raiz de 2. Embaixo 1 menos 2 vai dar menos 1. Então o resultado aqui vai dar o quê? Menos 2 raiz de 2. Certo? Outra forma, pessoal, que vocês poderiam, tá, utilizar para resolver essa soma aqui é você primeiro racionalizar esse e depois você racionaliza esse e por último você vai fazer a diferença um do outro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1 sobre 1 menos raiz de 2. Como que a gente racionaliza ele? A gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então 1 menos raiz de 2 eu vou multiplicar por 1 mais raiz de 2, em cima e embaixo 1 mais raiz de 2. Então em cima 1 vezes 1, 1 vezes 1 mais raiz de 2, então vai ficar aqui 1 mais raiz de 2. Embaixo, quadrado do primeiro, quadrado de 1 é 1. Quadrado raiz de 2 é 2. Então vai ficar 1 mais raiz de 2 sobre menos 1. Então, para a gente não deixar negativo embaixo, né, no denominador é só a gente fazer o jogo de sinal. Muda os sinais então lá em cima. Ó. Então vai ficar menos 1 menos raiz de 2. Beleza. Agora vamos fazer esse daqui agora. Certo? Então tá aqui. Ó. Então 1 sobre 1 mais raiz de 2. Então racionalizando vai ficar... Vou multiplicar pelo conjugado, que é 1 menos raiz de 2, em cima e embaixo. Então vai ficar em cima 1 vezes 1 menos raiz de 2, vai dar 1 menos raiz de 2. Embaixo, quadrado do primeiro, quadrado de 1 dá 1. E o quadrado de raiz de 2 dá 2. Então vai ficar 1 menos raiz de 2 sobre menos 1. O que a gente faz para eliminar esse sinal? Inverte o sinal aqui de cima dos dois, né? Então, se aqui é mais 1, vai ficar menos 1. Se aqui é menos raiz de 2, fica mais raiz de 2. Agora, o que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar e fazer aqui, ó, um menos o outro. Então, tá ali, ó. Então, eu fiz, ó. Aí, ó, esse menos, né, pra gente voltar lá na expressão, menos esse. Então, vai ficar menos 1 menos raiz de 2, menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Então, agora a gente pode cortar esse menos 1 com esse 1. Menos raiz de 2 com menos raiz de 2 vai dar menos 2 raiz de 2. Certo? Ou seja, ó, chegamos no mesmo resultado. Ok? Então, pessoal, para encerrar, tá? Eu deixei aqui para vocês 2 exercícios, tá? Para vocês praticarem, né? Então é importante que vocês façam aí, tá? Para você realmente ver se você entendeu, ok? Então a gente encerra por aí. Um abraço a todos, obrigado.